Bora tá começando os nossos palpites para esse sabadão, galera. Esse sabadão com muitos jogos, então nem quero rolar tanto com vocês. Só peço para vocês não esquecerem de dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando para quem puder. Também as nossas redes sociais, o link tá na descrição. O nosso grupo grátis também, o link tá aí na descrição. E grupo grátis, galera, onde a gente crava bingos como esse aqui que você tá vendo, tá? Então é um grupo totalmente gratuito. Só você clicar no link da descrição, tá entrando lá para você reservar a sua vaga, tá? Para você garantir e reservar a sua vaga lá junto com a gente. Galera, é grupo top, tá? Grupo top é grupo gratuito, mas é um grupo muito bom. Então vale muito a pena você estar lá junto com a gente. Galera, começando aqui pela Premier League, jogo entre Manchester City contra o time do Crystal Palace. Esse jogo que é 8h30 da manhã. Galera, pra mim realmente o City é favorito, né? O City é favorito, mesmo que a gente saiba que o City não vem numa fase boa, mas não perdeu nos últimos 4 jogos, tá? Mas temos o Crystal Palace que também marcou um ou mais gols nos últimos 10 jogos. Então marcou gols nos últimos 10 jogos, não vem no momento ruim, o time do Crystal Palace vem no momento bom, né? E os últimos jogos entre elas, a gente dando uma olhada aqui, ó, 2x2 na casa do Crystal Palace, 4x2 pro City, 2x2, 1x0 pro City fora de casa, 4x2, 0x0, 2x0 pro Crystal Palace, 2x0 pro City, 4x0 pro City, 2x2. Galera, que eu gosto para esse jogo como principal cenário, tá? Não gosto do mercado de resultados, porque o City não é o mesmo City que a gente está acostumado. Parece que a gente não tem uma confiança tão grande como a gente já teve no time do Manchester City, né? E eu sinto isso, tá? Eu sinto isso, por isso que eu gosto de um jogo para mais de 1,5 gol. O City vem levando gols praticamente todos os jogos. Você pega um time que marcou pelo menos um gol nas últimas 10 partidas. Então, galera, para mim, jogo para mais de 1,5 gol. Não duvido que a gente tenha também esse ambas marcam. Mesmo sendo na casa do City, eu acredito que possa acontecer. O melhor cenário seria na casa do Crystal Palace, esse ambas marcam, né? Porque com o apoio da torcida, o Crystal Palace conseguiria marcar esse gol. Mas, galera, mesmo fora de casa, o City não vem com uma defesa tão sólida. Então, para mim, é um jogo também que eu gosto de buscar esse ambas marcam. Não duvido que seja um jogo para mais, tá? Esse 2,5 também pode ser uma boa para esse jogo aqui. Como eu falei também, quem gosta de buscar algo a favor do City pode ser uma boa, mas eu não confio como a gente já confiou, tá? Então toma cuidado, beleza? Próximo jogo a gente tem Bayer Leverkusen contra o time do Union Berlin, galera. Jogo 10h30 da manhã. Na classificação, o Leverkusen precisa vencer. Ele tá aqui a 6 pontos atrás do time do Bayern de Munique. E é difícil o Bayern tropeçar, galera. Por isso que é difícil o Bayern de Munique tem que tentar alguma coisa aqui. Mas pode conseguir, né? Porque como a vitória vai ser 65 pontos, se o Bayern de Munique tropeçar, que joga hoje também contra o time do Borussia Dortmund, aguarda aí que já a gente está trazendo esse palpite para vocês, que é um grande jogo, um dos principais jogos do dia. E, galera, então, voltando ao jogo do Bayer Leverkusen. Leverkusen precisa fazer sua parte, precisa vencer, ainda mais jogando dentro de casa. Precisa chegar a 65 pontos e torcer para um tropeço do time do Bayern de Munique, tá? Bayern de Munique tropeçando, né? Perdendo o jogo, continua com 68 pontos e o Bayer Leverkusen encosta e pega um time que não tá bem, tá? Tá quase aqui na zona de rebaixamento. O Union Berlin vem no momento ruim. Para mim, jogo para vitória do Leverkusen. Gosto, galera. Dentro de casa tem tudo para vencer esse jogo. Não vem jogando tão bem como já jogou, não vem. Mas dentro de casa é muito forte, precisa vencer. Eu não duvido também que a gente tenha um jogo para mais de 1,5 gol, tá? Não duvido e eu gosto também dessa entrada. Próximo jogo, a gente tem Inter de Milão e Cagliari. Esse jogo 1h da tarde e, galera, a Inter tem muita sorte, né? A Inter empatou o último jogo, né? Saiu vencendo 2-0, né? O último jogo contra o time do Parma, né? Fora de casa, saiu vencendo 2-0, conseguiu tomar um empate com o Parma. 2-0, tomou 2-2, né, no segundo tempo, ficou 2-2 o jogo, mas também na segunda-feira a Napoli foi e tropeçou contra o Bologna, porque se a Napoli vence o jogo, a Napoli tinha encostado ainda mais na Inter de Milão, tá? Se não me engano ficaria 1 ponto da Inter, e a Napoli conseguiu tropeçar, conseguiu empatar contra o Bologna, que, galera, é normal, porque o Bologna vem jogando muita bola, tá? Agora a Inter pega um time que tá meio de tabela, né, para baixo. E pra mim não tem como. Vitória da Inter, gosto da vitória da Inter pra vencer bem, tá? Inter com mais de 1,5 gol pra mim é uma boa pra esse jogo. Até pra mais gols esse jogo aqui. Até pra Inter amassar realmente nesse jogo. Mas tem uma coisa, né? Que eu até estava esquecendo de falar. Inter tem um jogo muito difícil no meio de semana contra o Bayern de Munique, mas venceu o primeiro jogo. E a Inter pode segurar esse jogo e empatar contra o Bayern jogando dentro de casa. Ou até vencer de novo, tá? Mas por ser dentro de casa, né? A Inter joga dentro de casa contra o Cagliari e joga dentro de casa também, não vai precisar viajar contra o Bayern de Munique, pode ser que coloque alguns jogadores titulares sim, tá? Próximo jogo a gente tem aqui o grande jogo do dia, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, 1h30. Qual que é a questão desse jogo, galera? O Bayern de Munique tá aqui, galera,
Não sei, viu? Mas não sei se o Bayern de Munique, galera, a chance do Bayern de Munique perder esse título, galera, pro time do Leverkusen não é grande, né? Não é grande, mas pensa comigo, tá? Pensa comigo aqui. O Bayern de Munique precisa viajar lá para a Itália, né, para enfrentar a Inter de Milão. O Bayern de Munique quer vencer o campeonato alemão e vencer a Champions League, com certeza, tá? Mas ele não pode colocar seus principais jogadores, porque já perdeu os jogadores. Perdeu o Musiala, né, que está fora dos 2 jogos. Perdeu grandes jogadores do time do Bayern de Munique. Então pega o Borussia Dortmund e sabe que é um time forte o Borussia Dortmund, mas tem também uma questão, o Borussia Dortmund pega o Barcelona também, mas o Borussia tomou 4-0, galera. Então pro Borussia vai ser difícil jogar contra o Barça, pode ser que perca de novo jogando dentro de casa o time do Borussia Dortmund, né? É quase impossível reverter esse jogo, o time do Borussia, né, pelo que está jogando o time do Barcelona, né? Então com certeza o Borussia vem para cima para tentar vencer o Bayern de Munique, não para ajudar o Leverkusen, mas por ser um clássico alemão, o maior clássico alemão aqui entre as duas. E galera, desses novos tempos, né, porque não é o maior clássico alemão. Galera, falando tudo isso, tá, o que eu falei, o Bayern é favorito com uma odd de 1.48, não é, galera, não é, tá? Para mim é uma odd muito baixa. Tá, porque o Bayern de Munique está pensando no jogo da Champions League. Para mim o Bayern de Munique está pensando naquele jogo, está pensando nesse jogo que precisa vencer os 2 jogos, porque se não vencer, se ele chegar até empatar ou perder, o Leverkusen vai encostar, galera. Então, galera, esse negócio aqui de jogar Champions League e tem que escolher um, tá? Vai ter que escolher um. Pra mim, escolhe a Champions League, né? Porque sabe que ainda é um cenário que dá pra reverter contra a Inter de Milão, mas joga contra a Inter de Milão fora de casa. Inter de Milão que é um time muito chato, eu já falei muito isso aqui, tá? Então, galera, pra mim é um jogo muito difícil. Pra mim é um jogo que eu buscaria mais de 1,5 gol, tá? É um jogo pra mim pra gosto, jogo pra ser bem aberto, ambas marcam. Jogo pra mim pra 2,5. Eu não buscaria, o Bayern é muito favorito, mas eu não buscaria esse mercado aqui de resultados a favor do Bayern. Toma cuidado, odd muito baixa, só se for numa odd mais alta e o Bayern estiver jogando muita bola, tá? Precisa vencer, tanto aqui quanto o jogo no meio de semana, mas tem que tomar cuidado porque a odd está muito baixa. E galera, esses 2 jogos aí pro Bayern vai ser complicado, tá? Próximo jogo a gente tem aqui Arsenal e Brentford, galera, 1h30 da tarde. Galera, o Arsenal tem um jogo no meio de semana contra o time do Real Madrid. Só tem que segurar, né? O Arsenal pode tomar 2-0, 3-1 pro time do Real Madrid, que ele não é eliminado, né? Porque ele venceu o primeiro jogo 3-0 dentro de que jogaço, galera, do Arsenal. Jogou muita bola e o Arsenal, galera, 2 golaços de falta. O segundo gol, galera, de falta foi... Não dava, nem se colocasse 2 goleiros. E o Arsenal vem aqui, né? Ainda tentando alguma coisa para cima do Liverpool, mas está muito difícil. O Liverpool está 11 pontos na frente do time do Arsenal e pega o Brentford, que é um time chato, um time de meio de tabela. Mas para mim, galera, de verdade, olha a escalação, tá? Não sei se o Arsenal poupa alguns jogadores, não sei como vai vir para esse jogo, mas olha a escalação se for buscar alguma coisa. Mas para mim o Arsenal, pelo menos esse empate eu gosto, então empate anulo do Arsenal eu gosto. Essa vitória seca, se estiver com todos os jogadores aí, os jogadores titulares e querendo o jogo, tá? Tem que olhar isso, tem que ver se os caras não estão focados, né, contra o Real Madrid, né? Porque sabe que é o Real Madrid já fez muito isso, galera. O Real Madrid já fez muita coisa que era impossível na Champions League, já fez, não foi só uma vez, foi várias vezes. Então, galera, o Real pode fazer isso contra o Arsenal. Então, o Arsenal pode bobear contra o time do Real Madrid, tá? Então, pode ser que poupe alguns jogadores. Então, pra mim, empate anula, é uma entrada mais segura. Pode ser uma boa também um jogo para 2 gols, tá? Gosto também, mas de verdade, o Arsenal é favorito. O jogo pro Arsenal vencer de novo, tá? É muito forte dentro de casa, galera, ainda mais com o apoio da torcida. Próximo jogo, a gente tem Juventus e Lecce, galera. Esse jogo 3h45, eu não ia trazer esse jogo da Juventus, porque a Juventus não tá no momento bom. A Juventus não vem no momento de confiança, mas trocou de treinador. E como todos os campeonatos, né, campeonato brasileiro, todos os campeonatos europeus, mas praticamente, trocou de treinador, o time vence, né? Trocou de treinador, o time vence. E a gente vê aqui no Brasil um exemplo, o Fluminense, né, trocou de treinador, trouxe Renato Gaúcho, começou a vencer, começou a jogar muito bem o time do Fluminense. E pra mim é a vitória da Juventus, tá? Gosto da vitória da Juventus, o mercado de gols estou fora, a Juventus não é um time over, o Lecce também não, tá? As duas vêm de menos, 3,5 gols, então pra mim jogo pra vitória da Juve. Próximo jogo, a gente tem agora o Campeonato Brasileiro, jogo entre Bragantino e Botafogo, jogo 4 horas da tarde, galera. O que eu gosto de buscar pra esse jogo aqui? De verdade, galera, pra mim, Botafogo não perde esse jogo, tá? O Bragantino, galera, não vem numa fase boa. Um dos principais jogadores do Bragantino foi pro time do Palmeiras, que é o Lucas Evangelista.
e o Bragantino não vem tão forte assim. É bom dentro de casa, é forte, é chato dentro de casa, mas teve um 2-2 aí que era para ter perdido contra o Ceará, jogando dentro de casa. Então, pra mim, dupla chance pro Botafogo, quem for mais ousado é uma entrada boa, tá? É uma entrada boa. O empate é nulo do Botafogo tá pagando 1,80, galera. Essa aqui, uma entrada simples, é uma entrada boa também, tá? Gosto dessa entrada aqui. E não duvido também que a gente tem um jogo para 2 gols. Bragantino, galera, dos seus últimos jogos aí, vamos ver como que ele vem no Brasileirão. Foram 2 jogos, né? Ó, 2-1 contra o Fluminense e teve um 2-2 contra o time do Ceará, então vem no momento over. E o time do Botafogo vem de um 2-0 para cima do Juventude, né? E um 0-0 contra o Palmeiras, né? É o normal que não é um jogo tão over, né, entre elas. Então, para mim, esse jogo aqui, jogo também para 2 gols. E a gente sabe, Brasileirão tá over demais. Tá bom buscar o mercado de gols no Brasileirão, tá? Fica de olho. Próximo jogo a gente tem aqui, jogo lá pela Espanha, Leganés contra o Barcelona. Esse jogo 4 horas da tarde. Galera, sem enrolação, vitória do Barça, mesmo que tenha um jogo importante, mas praticamente já fez o resultado no primeiro jogo contra o Borussia Dortmund, né? Venceu 4-0, galera. O Borussia tem que fazer 4-0 ou 5-0 para classificar direto. Isso é quase impossível pelo que o Barcelona tá jogando, tá? Então, para mim é jogo para vitória do Barça, porque o Barça tem que estar focado, porque tem o Real Madrid na cola, né? Real Madrid vencendo o jogo, Barcelona tropeçando contra o Leganés, que era para pontuar, né, galera? Ele pode até perder esse título, né? Então precisa vencer, né? Mesmo que o Real não tá numa situação boa, né? Tanto na Champions League quanto aqui também na La Liga. Pra mim é jogo para vitória do Barça, tá? Também vitória do Barça, mais de um gol e meio. Esse ataque do Barcelona tá louco, é muito forte, galera. Yamal, Rafinha, Lewandowski, principalmente Yamal, né? Porque esse moleque joga 17 anos, galera. É brincadeira, né? O que você tá fazendo nos seus 17 anos? Yamal tá aí deitando lá na La Liga. Se for pensar, galera, é loucura. Mas joga muita bola o Yamal. Joga muita bola. E é isso, tá? Vitória do Barça, mais de um e meio, gosto também. Até um jogo pra mais, tá? Um jogo pra 2,5. Esse time do Leganés é chato também. Não duvido o ambas marcas. Se não me engano, complicou a vida do Atlético de Madrid. Tá dentro de casa. Venceu o Atlético de Madrid 1-0, se eu não estiver enganado. Então, um time chato. Mas pra mim, vitória do Barça. Próximo jogo. Para encerrar os nossos palpites, grande jogo aqui, né? E recente também, Campeonato Paulista, a decisão foi entre Palmeiras e Corinthians, né? E foram 2 jogos, mas agora tem a revanche, né, galera? Tem a revanche. O Corinthians ganhou o título, né? Provocação, teve tudo mais. Galera, não tem como, jogo para cartões, tá? Pelo que foi essas 2 finais aqui, se não tiver cartão nesse jogo aqui, de verdade, galera, é só se o juiz não quiser dar, porque vai ter cartões, vai ser um jogo de provocação, vai ser um jogo difícil esse jogo aqui, tá? E pra mim, é jogo pra ambas receberem 2 ou mais cartões, mais de 4.5 cartões eu gosto também, tá? Fica de olho quem gosta do mercado de cartões, esse jogo é um jogo bom pra cartões. E pro mercado de resultados, galera, pra mim o Palmeiras não perde por estar jogando dentro de casa, mas o Corinthians vem numa fase boa, né? Corinthians vem bem. Galera, poupou seus jogadores no meio de semana contra a América de Cali para jogar esse jogo aqui, então vai com tudo pra cima. Pra mim, de verdade, jogo pra mais de um gol e meio, tá? Gosto, galera, gosto desse mais de um gol e meio e gosto desse ambas marcam também. Os 2 jogos, tá? Das finais foram unders por ser finais, tá? Por ser finais. Pra mim, esse jogo vai ser jogo pra gols, tá? Eu gosto desse ambas marcam e não duvido que a gente tenha esse 2,5 também. Não duvido. Pra mim, é jogo para ser jogo para gols aqui, como foi na fase de grupos do Campeonato Paulista, né? Que se eu não me engano foi 2-1 ou 1-1. Foi 1-1, tá? 1-1 foi na fase de grupos. Então, pra mim, é jogo para gols, tá? E é isso que eu gosto para esse jogo. Encerrando os palpites com vocês, que seja um ótimo sabadão, né? Um ótimo final de semana pra gente e vamos pra cima. Yeah.